Olá, vivam. Ora bom, nesta altura aparecem sempre muitas sugestões de Natal. Eu também costumo apresentar sugestões de Natal, aliás, já apresentei no meu anterior programa com o capão assado. Hoje vou-vos apresentar o Natal mais requintado, porque muita gente apresenta sugestões, eu vou também apresentar a minha, mas um pouquinho diferente. Vou fazer os queijinhos dourados. E este programa, se me permitem, vou dedicá-lo às irmãs, às simpáticas irmãs Cardoso de Porto Alegre, que são realmente um requinte em doçaria portuguesa, são a coisa mais espantosa que eu vi até hoje, e a quem dedico este programa com um beijinho muito especial. Ora bom, temos aqui, primeiro, temos aqui que fazer a massa de ovos moles, que é uma massa forte, esta massa que está aqui. Esta massa é feita assim, é feita com 300 gramas de açúcar, 1 litro e meio de água, que ferve durante cerca de 3 a 4 minutos. Depois retira-se para o lado para arrefecer, e depois de frio mistura-se 11 gemas e um ovo inteiro. Mistura-se bem, passa-se por um passador de rede, igual a este, passa-se por um passador de rede para fora, mete-se dentro outra vez e continua-se a mexer até ferver 3 minutos, porque ele depois começa a engrossar, não faz mal. Nós continuamos a mexer, sempre a mexer no fundo com a colher de pau. E então, depois de frio, ele fica igual a este. Estava aqui a água, estava aqui o açúcar, para fazer se fosse preciso. A massa pão, massa de amêndoa ou massa de pinhão, isto é conforme normalmente há à venda nas grandes superfícies. Já, se por acaso estiver um pouco rija, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque o oleiro, o artista também trabalha muito bem o seu barro para trabalhar. Ora, nós aqui também trabalhamos muito bem assim. Bem apertadinha para não ganhar nenhuma bolha de ar lá dentro, hein? Temos então aqui assim a massa de ovos, que já expliquei. Temos aqui o doce de sigila, que podem fazer. Eu, se tiver a oportunidade, ensinarei como fazem o doce de sigila. E também ensinarei como fazem a massa de amêndoa de pinhão, no caso de a não encontrarem à venda. O doce de sigila é preferível que o comprem numa pastelaria da vossa confiança. Evite, pelo menos a experiência é assim, me dizem, ainda não encontrei nenhum doce de sigila em frascos que fosse bom, fica demasiado mole e não presta para isto. Ora, para fazer estes queijinhos, os queijinhos dourados, pegamos assim num pedacinho de massa de amêndoa. É só calcar, isto não tem nada especial. Depois abrimos aqui assim um pouquinho. Assim. Ainda não tenho aquela experiência que as irmãs Cardoso têm, mas queria transmitir-lhe também assim, mais ou menos. Um pouquinho de doce de gila aqui também. Desculpem andar para um lado e para o outro. Assim. Temos aqui doce de ovos, doce de gila. Assim, aqui está. E depois pegamos num pedacinho mais pequeno, como este, fazemos uma bolinha. Amassamos assim com a mão e pomos aqui a tapar. Apertamos aqui em volta. Pode ser até maior. Com calminha aí em casa, depois viramos ao contrário. Assim. Temos sempre o açúcar em pó aqui ao nosso lado, que é para saber qualquer coisa, gente. Deita. Depois dão assim um golpezinhos assim. Aí está, um queijinho dourado. Eu vou fazer mais. Isto depois começam a ver que um fica maior, começam a gastar menos massa e a fazer... Em princípio, creio que, depois de aprenderem a fazer a massa de ovos, eu agora já não vou puxar com o dedo, vou tirar assim. E tiverem o doce de gila, portanto, aqui assim.
Aliás, em qualquer parte do mundo se vende esta massa, a massa de amêndoas, só que ali na zona de Alcácer do Sal e por ali fora fazem com pinhões. Que não fica nada atrás, antes pelo contrário. Dou-lhe assim o feitio de um queijinho. Um risquinhos em cima. Vamos lá fazer mais um ou dois. Portanto, esta massa tem que estar assim mole. Se por acaso a massa estiver muito rija, não tenham problemas. Mistura-lhe um pouquinho destes ovos, que a massa até ganha um pouquinho de cor mais alourada e a massa é bem amassadinha, até perder todo o ar que tiver dentro. Se tiver uma bolha de ar e até ficar bem, bem homogénea para poderem trabalhar sem estalar. Agora, mais um pouquinho de doce de gila. Isto fica bom, é? Vamos fechando. Assim. Mais um pouquinho daqui de massa. Açúcar em pó constantemente para não pegar. Assim. E agora é só unir aqui em volta. Os dedos para não se pegarem também podemos molhá-los ali. Cá está. Agora viramos ao contrário. E não vão utilizá-los, comê-los imediatamente, porque estão moles. Hein? Vou deixá-los secar no frigorífico ou em local fresco, não é? Se ficar no frigorífico ganham umidade também. Hein? Vai lá, mais um. Não vão fazer com o rolo, nem nada. Isto é com as mãos, é assim com soquetes. Doce de gila também. Aqui temos. Fechar assim. E depois virar ao contrário. Não pensem que eles ficam feios do outro lado. Não é? Evidentemente que tem aqui a união, mas com uma espátula, com uma faca, ou com o que quiserem. Pronto. Creio que compreenderam. Esta massa será mais difícil de fazer, oportunamente poderei ensinar a fazê-la, mas ela encontra-se à venda na grande superfície, feita em amêndoa. Talvez não tão fina como esta, mas poder trabalhar à mesma. Se estiver muito rija, muito fria, muito presa, podem amassá-la, aquecê-la, enquanto os irmãos a trabalham, e juntar-lhe até um pouquinho desta massa de ovos, está bem? Pronto. Agora vou só apresentá-los.
Evidentemente que uns são maiores, outros são mais pequeninos. Mas olha, estes já estão mais sequinhos. Tem que esperar para poderem consumir, está bem? Pronto, aqui está. Queria aproveitar para lhes desejar que esta quadra lhes corra o melhor possível, que não tenham dificuldades com as nossas receitas e que já agora queria lhes lembrar que o Natal não é só fritos, o Natal é mais alguma coisa que nos saia da alma, que nos saia do coração e que nos saia das mãos para os nossos entes queridos e para os nossos amigos, para toda a gente que nos visita e que nos deseja bem nesta altura. Até o próximo programa.